Dívida não acaba quando você troca parcela. Dívida acaba quando você interrompe o mecanismo que cria dívida. Essa é a verdade que ninguém gosta de ouvir, porque ela tira o conforto da renegociação fácil e joga a responsabilidade de volta para onde ela sempre esteve, no fluxo de caixa e no comportamento. O brasileiro foi treinado a achar que dívida é um problema pontual, um cartão estourado, um empréstimo mal feito, um mês ruim. A solução vendida é sempre a mesma: renegociar, alongar prazo, reduzir parcela. Isso não resolve a dívida, isso apenas compra tempo. Enquanto o sistema que gera a dívida continua funcionando, o problema está só esperando a próxima oportunidade para voltar. Antes de continuar, peço que você pause o vídeo agora e comente aqui nos comentários abaixo. Você já renegociou uma dívida que depois voltou? Seja honesto. E aproveita agora para dar o like, se inscrever no canal e comentar, porque esse conteúdo precisa chegar justamente em quem está preso nesse ciclo há anos e não entende por quê. Agora, vamos voltar ao tema central deste vídeo. Essa é a melhor maneira para se livrar das dívidas. O maior erro de quem está endividado é acreditar que a dívida é o problema principal. Não é. Dívida é consequência. Ela aparece no final do processo, não no começo. O começo está sempre no mesmo lugar. Gasto maior do que sobra, crédito caro usado para tapar buraco e ausência total de ordem financeira. Enquanto esses três fatores existirem juntos, a dívida volta. Sempre. Trocar uma dívida por outra não altera essa equação. Reduzir parcelas sem mexer no comportamento cria uma falsa sensação de alívio. A pessoa respira por alguns meses, volta a consumir, volta a parcelar e, quando percebe, está endividada de novo. Não por azar, por lógica. O sistema funcionou exatamente como foi desenhado para funcionar. Aqui entra um conceito fundamental que quase ninguém entende. Crédito caro é um imposto privado mensal. Rotativo de cartão, cheque especial, parcelamentos longos. Esse dinheiro sai do seu bolso todo mês antes mesmo de você decidir qualquer coisa. É renda sequestrada. Enquanto isso existir, não há investimento, não há plano e não há saída sustentável. Muita gente acredita que o caminho para sair da dívida é ganhar mais dinheiro. Errado. Renda extra sem ordem financeira só acelera o descontrole. Mais dinheiro entrando num sistema bagunçado não resolve o problema. Amplifica. A pessoa ganha mais, consome mais, parcela mais e cria dívidas maiores. A renda não corrige a bagunça. A ordem corrige. A virada real começa quando o fluxo de caixa fica positivo. Mesmo que pouco, mesmo que demore. Enquanto não sobra nada no fim do mês, você está só sobrevivendo. Sair da dívida começa no mês em que sobra dinheiro antes de gastar, não depois. Sem sobra recorrente, qualquer plano é fantasia. É por isso que cortar consumo financiado é inegociável. Enquanto houver dívida, parcelar consumo não é neutro, é sabotagem. Cada parcela nova empurra a saída para mais longe. Cada parcela eliminada acelera o processo. Status comprado a prazo custa anos de atraso financeiro. Aqui muita gente reclama, mas eu já renegociei tudo. Ótimo, mas renegociação só funciona se vier acompanhada de mudança estrutural. Se o padrão de consumo continuar o mesmo, se o cartão continuar ativo, se o crédito continuar sendo solução automática, a dívida não acabou. Ela só está em repouso. A melhor maneira de se livrar das dívidas não é negociar melhor, é parar de produzir dívida. Isso exige aceitar verdades desconfortáveis. Exige reduzir padrão, cortar hábito, dizer não para consumo que todo mundo acha normal. Não é bonito, não é rápido, mas é definitivo. Quem trata a dívida como consequência começa a agir na causa. Quem trata a dívida como causa vira cliente eterno do sistema financeiro. Essa não é uma afirmação moral. É leitura de incentivo. O sistema ganha quando você gira. Ele perde quando você organiza. Por isso, sair da dívida não é evento, é processo. Um processo chato, repetitivo e disciplinado. Mas é o único que funciona. Primeiro, você interrompe o mecanismo. Depois, a dívida acaba sozinha.
Qualquer ordem diferente disso só prolonga o problema. Quando alguém começa a entender que dívida é consequência e não causa, surge a pergunta inevitável: por que tanta gente renegocia e nunca sai do lugar? Porque renegociação atua no sintoma, não no mecanismo. Ela mexe na parcela, mas não mexe no fluxo de caixa. E é o fluxo de caixa que decide tudo. A dívida só existe porque, em algum momento, o dinheiro passou a sair antes de entrar. Quando isso acontece, o crédito aparece como solução imediata. Ele resolve o hoje, mas cobra o amanhã. E quando esse amanhã chega, já vem comprometido. A pessoa passa a viver sempre um mês atrasada em relação à própria renda. Esse é o ciclo real da dívida. Não começa no banco, começa na desordem, começa quando o gasto se ajusta ao limite do cartão e não à renda, quando o parcelamento vira extensão do salário, quando o crédito vira hábito. Nesse ponto, a dívida deixa de ser exceção e vira estrutura. O sistema financeiro conhece esse comportamento perfeitamente. Por isso, ele oferece renegociação como solução principal. Parcelas menores, prazos mais longos, sensação de alívio. Tudo isso funciona no curto prazo. No longo, mantém você como cliente ativo. Não é maldade, é incentivo. O banco ganha quando você continua girando. Enquanto isso, o crédito caro segue drenando o fluxo de caixa. Rotativo, cheque especial, parcelamento longo. Esses produtos não foram criados para serem usados de forma pontual. Foram criados para capturar renda recorrente. São impostos privados mensais, cobrados sem debate público e sem limite político. Quando uma parte relevante da renda está comprometida com esse tipo de custo, não existe planejamento possível. A pessoa até tenta organizar, mas qualquer imprevisto desmonta tudo. Falta margem, falta fôlego. E sem fôlego, qualquer estratégia vira improviso. É nesse ponto que muita gente comete outro erro clássico: buscar renda extra desesperadamente. Trabalha mais, vende algo, faz bico. Isso ajuda no curto prazo, mas não resolve o problema se a estrutura continuar errada. Mais dinheiro entrando num sistema bagunçado só acelera a bagunça. O dinheiro extra vira consumo adiado, vira parcela maior, vira padrão de vida um pouco mais alto. E quando esse dinheiro some, a dívida volta maior do que antes. A renda não corrige desordem, a ordem corrige. A virada começa quando o fluxo de caixa muda de sinal. Não quando a dívida zera, mas quando sobra. Mesmo pouco, mesmo lentamente. Enquanto não sobra nada no fim do mês, você não está saindo da dívida, está só administrando o problema. Sobra recorrente é o único indicador real de saída. Por isso, o corte de consumo financiado precisa ser radical, não gradual, radical. Enquanto houver dívida, parcelar consumo não é neutro, é sabotagem direta do processo. Cada parcela nova cria obrigação futura, cada obrigação futura reduz a chance de sobrar. Sem sobra não existe saída sustentável. Aqui entra a parte mais difícil da aula: aceitar redução temporária de padrão. Não é punição, é correção de rota. Quem tenta sair da dívida mantendo o mesmo padrão geralmente fracassa, porque o padrão foi construído sobre crédito, não sobre renda real. Outro ponto essencial é desativar gatilhos: cartão fácil, limite alto, crédito pré-aprovado. Tudo isso existe para facilitar o retorno à dívida. Enquanto essas portas estiverem abertas, a recaída é questão de tempo. Sair da dívida exige remover o botão do erro automático. Quando a pessoa entende isso, algo muda. A dívida começa a diminuir, não porque foi renegociada melhor, mas porque deixou de ser produzida. O saldo cai de forma previsível, o estresse reduz, o controle volta. Não é rápido, mas é definitivo. É assim que a dívida acaba de verdade, não com acordo pontual, mas com interrupção do mecanismo. Quem faz isso uma vez, aprende a lição. Quem não faz, repete o ciclo a vida inteira, sempre achando que agora vai. A melhor maneira de se livrar das dívidas não é negociar melhor, é parar de alimentar o sistema que vive da sua desorganização. Quando isso acontece, a dívida perde força sozinha e o sistema, pela primeira vez, deixa de mandar na sua vida financeira. Existe um ponto em que a pessoa percebe algo desconfortável. Sair da dívida não é um evento financeiro, é uma mudança de identidade. Enquanto ela se enxerga como alguém que sempre dá um jeito, sempre parcela, depois resolve, a dívida encontra espaço para voltar. A saída real começa
quando essa identidade muda. Muita gente tenta sair da dívida mantendo todos os hábitos que a criaram. Só muda a parcela, só muda o banco, só muda o prazo. Isso não funciona porque a dívida não nasce do banco. Nasce do comportamento repetido ao longo do tempo. Enquanto o comportamento permanece intacto, a dívida é só questão de calendário. É aqui que entra o conceito de responsabilidade financeira adulta. Não no sentido moral, mas no sentido prático. Responsabilidade é aceitar que certas escolhas precisam ser suspensas temporariamente. Viagem parcelada, troca de celular, reforma fora de hora, carro acima da renda, tudo isso pode até parecer pequeno isoladamente, mas junto forma o ambiente perfeito para a dívida sobreviver. Dívida vive de pequenas concessões repetidas. Outro erro comum é tentar equilibrar tudo ao mesmo tempo. A pessoa quer sair da dívida, manter o padrão, ajudar todo mundo, não dizer não para ninguém. O resultado é previsível. Ela continua sem margem. Sem margem não existe saída. Toda estratégia que ignora isso falha. O momento mais perigoso do processo é quando a situação começa a melhorar. A dívida diminui, o aperto alivia, o cartão volta a caber. É exatamente aí que muita gente cai de novo, porque confunde alívio com resolução. Alívio é passageiro, resolução é estrutural. Por isso, o foco precisa estar no fluxo de caixa positivo por vários meses seguidos. Não é um mês bom que muda a vida financeira. São meses repetidos de sobra, mesmo pequena. É essa repetição que cria estabilidade, confiança e, principalmente, previsibilidade. Previsibilidade é o oposto da dívida. Outro ponto essencial é aprender a lidar com frustração. Sair da dívida exige abrir mão de prazeres imediatos em troca de tranquilidade futura. Isso não é natural numa sociedade treinada para o consumo instantâneo. Quem não aprende a tolerar frustração financeira permanece endividado, independentemente da renda. Existe também o fator social. Muitas decisões ruins vêm da comparação. A pessoa vê os outros viajando, trocando de carro, consumindo e acha que está ficando para trás. Na prática, quem está endividado já está para trás, só ainda não percebeu. Comparação social é combustível da dívida. Quando a pessoa corta esse ruído, algo muda. O dinheiro para de ser instrumento de validação externa e vira ferramenta de organização interna. As decisões ficam menos emocionais. O controle aumenta. A dívida começa a perder espaço porque o ambiente que a sustentava deixa de existir. É importante dizer isso claramente. Sair da dívida não é confortável no começo. É chato, restritivo e exige dizer muitos nãos, mas é temporário. A permanência na dívida, essa sim, costuma ser permanente para quem não enfrenta essa fase. Dor curta, com fim definido, é melhor do que conforto longo com custo infinito. Outro ponto ignorado é que quem aprende a sair da dívida aprende algo mais valioso do que qualquer técnica de investimento. Aprende a controlar o próprio fluxo financeiro. Essa habilidade permanece para sempre. Quem domina o fluxo não volta para a dívida facilmente. Por isso, a melhor maneira de se livrar das dívidas não é uma fórmula. É um processo de interrupção, ajuste e repetição. Interromper o mecanismo, ajustar o padrão e repetir a disciplina até virar hábito. Quando isso acontece, a dívida não encontra mais onde se apoiar. E quando a dívida não encontra apoio, ela acaba, não por milagre, por falta de alimento. A melhor maneira de se livrar das dívidas não está na renegociação, não está no banco e não está em um acordo pontual. Está em interromper o mecanismo que cria a dívida. Enquanto esse mecanismo estiver ativo, qualquer solução é temporária. Quando ele é desligado, a dívida perde força sozinha. Quem passa anos renegociando sem sair do lugar, geralmente não falhou por falta de esforço, falhou por atacar o sintoma e ignorar a causa. A causa quase sempre é a mesma: gasto acima do excedente, uso recorrente de crédito caro e ausência de ordem financeira. Enquanto esses três fatores convivem, a dívida volta. A virada real acontece quando o fluxo de caixa muda de sinal. Não quando a dívida zera, mas quando sobra, mesmo pouco, mesmo lentamente.
Sobra recorrente é o indicador mais honesto de saída da dívida. Sem sobra, não há liberdade. Há apenas sobrevivência organizada. E sobreviver não é sair do ciclo. Sair da dívida exige aceitar verdades desconfortáveis, exige reduzir padrão temporariamente, exige cortar consumo financiado, exige dizer não para hábitos que todo mundo trata como normais. Não é punição. É correção de rota. Quem tenta preservar o mesmo padrão que criou a dívida, costuma preservá-la junto. Também exige mudança de identidade financeira. A pessoa deixa de ser alguém que resolve depois e passa a ser alguém que organiza antes. Deixa de usar crédito como extensão da renda. Deixa de parcelar desejo. Quando essa mudança acontece, a dívida perde espaço estruturalmente. É importante entender que esse processo não é rápido nem glamuroso. Ele é repetitivo, disciplinado e pouco emocionante. Mas funciona. Funciona porque ataca a causa. Funciona porque cria previsibilidade. Funciona porque devolve o controle. E controle financeiro muda a vida mais do que qualquer renda extra improvisada. Quem aprende a sair da dívida aprende algo definitivo: a dominar o próprio fluxo financeiro. Essa habilidade permanece mesmo quando a renda muda, quando o cenário muda, quando a vida muda. Quem domina o fluxo não volta facilmente para a dívida. Por isso, a melhor forma de se livrar das dívidas não é negociar melhor, é parar de produzir dívida. Quando o mecanismo é interrompido, a dívida acaba por inanição, sem drama, sem milagre, sem promessa. A matemática simplesmente faz o resto. É fundamental reforçar com toda a responsabilidade. Este conteúdo tem caráter exclusivamente educacional e informativo. Não constitui recomendação de investimento, indicação de compra ou venda de ativos, nem substitui análise individual. Os exemplos apresentados servem apenas para explicar lógica econômica, incentivos do sistema e consequências financeiras no longo prazo. Cada pessoa tem perfil de risco, objetivos, prazo e situação financeira próprios. Antes de tomar decisões financeiras, avalie sua realidade, estude e, se necessário, procure um profissional habilitado. Responsabilidade financeira é individual. No fim, a escolha é simples, embora difícil. Ou você aceita o desconforto temporário da organização, ou aceita o custo permanente da dívida. O sistema não impede nenhuma das duas opções. Ele apenas cobra a conta depois. Dívida não acaba com acordo. Acaba quando o mecanismo para. Quem entende isso sai do ciclo. Quem ignora, repete. E a matemática, como sempre, não perdoa.